Seu filho é o termômetro emocional da sua casa. Então, eu gostaria que a Luana falasse um pouquinho para a gente, né, sobre comportamento infantil, porque a gente sabe que a criança é um parâmetro, né? Muitas vezes a gente se depara com criança ansiosa, com medos, inseguras, e na verdade ela só está reproduzindo aquilo naquele cenário que ela está inserida, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né, de como funciona esse termômetro emocional, como que a gente descobre como é que está a saúde emocional da família, né, com uma pessoa que é especialista na área, né, psicóloga, terapeuta de casais. Então você se depara com várias queixas, vários conflitos, onde o filho, na maioria das vezes, está envolvido também, quando não é o agente causal, né? Quando a gente fala de termômetro dessa criança, desse filho dentro do relacionamento, né, dentro de casa, o que acontece? A criança, ela vai reproduzir todos os comportamentos que acontecem dentro da casa. Por exemplo, se são os pais ansiosos ou se são os pais mais hiperativos, essa criança, ela tem uma grande tendência a reproduzir isso. Porque a criança, ela não tem ainda, você é especialista, né, pediatra, sabe dizer melhor, mas ela não vai ter tudo isso formado, todos esses componentes emocionais e físicos formados. Então, ela vai reproduzir tudo o que está acontecendo dentro da casa dela, né? Nesses casos de violência, nos casos de ansiedade, ela vai estar sempre reproduzindo o que acontece dentro de casa. Não tem como ser diferente, porque a criança, ela é um espelho dentro de casa. Ela, de certa forma, também é uma bucha. Ela vai absorvendo tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas que acontecem dentro de casa. Com certeza, né? Porque a criança, ela se espelha nos pais, né? Então ela automaticamente, ela é o reflexo. Sim. Ela só faz reproduzir aquilo que ela vivencia, né? E como você falou, a criança nos primeiros 5, 6 anos, ela está num processo de desenvolvimento neurológico muito grande, né? Nesses primeiros 5, 6 meses, 5, 6 anos, é que ocorre a formação da personalidade da criança. É nesse período que a gente embute os princípios, os valores, né, as nossas crenças, porque o desenvolvimento neurológico da criança está em construção, a personalidade dela está em construção. Então ela, como você falou, ela vai absorver tudo que aquele meio está propiciando para ela, sejam coisas boas ou às vezes negativas, né? Então, aquela criança que os pais são ansiosos, são inquietos, né? Não tem a paciência de esperar as coisas no seu devido tempo, né? É quase que impossível essa criança ser tranquila e paciente se ela está inserida num cenário que não contribui para isso. Eu sempre brinco que cavaco não cai longe do toco, não tem como, né? Se eu sou eu mesma, quem me conhece sabe que eu sou meio elétrica, agitadinha, né? Eu brinco que eu sou uma hiperativa não tratada, mas agora eu me recuso a tomar Ritalina. Mas, né, a minha filha, ela é espoleta, ela é agitada, ela é elétrica, ela é criativa, e todo mundo diz assim, é uma Marielle em miniatura. O meu menino, ele reporta o comportamento do pai. Meu marido é mais tranquilo, mais paciencioso e coisa assim. Meu filho é mais tranquilão. Nesse caso, eu dei sorte que as coisas equilibraram um pouquinho, né? Porque se fossem os dois elétricos igual eu, coitado do meu marido, não nos aguentava. Mas o meio em que a criança está inserida, né? Falando sério, né, que a gente brinca um pouquinho para descontrair, mas falando sério, o meio em que a criança está inserido, ele influencia diretamente, né? E eu falo que nem só nas crianças, porque a gente adulto, que a gente já tem nossa personalidade formada, que nós já temos nossos princípios, nossas crenças, nossos valores, às vezes no ambiente de trabalho, a gente acaba sofrendo influências, né? Imagine uma criança que está com uma coleção de incertezas na cabeça dela, que a gente está construindo bloquinho por bloquinho dessa personalidade, desse caráter futuro, se ela não tiver exemplos bons, né? E aí cabe aos pais, né, se policiarem muitas vezes também, né?
casamento, relacionamento, muitas vezes a gente acaba divergindo de opiniões, discussões, então a gente tem que entender, não, nós temos crianças, nós temos filhos, em respeito a eles, né, vamos debater esse assunto, vamos discutir só nós dois, na frente das crianças. Saber o momento certo de estar discutindo, o momento de estar conversando, porque é normal não discordar, não concordar, na verdade, né? Então, saber, já que a gente não está concordando, vamos sentar, vamos conversar um determinado momento, a hora que as crianças estão dormindo, até o fato da relação sexual também. E isso acontecer de uma forma reservada, né? Tantas discussões quanto a relação sexual de uma forma reservada, que isso não tem que ser coisas explícitas na frente da criança, justamente para ela estar nesse processo de desenvolvimento. Sim, eu já tive queixas, né, inclusive de mães comentando que as crianças estavam, né, com... minha filha está com alguns comportamentos que eu estou achando estranho, né, incompatíveis para a idade. Né? A questão de se manipular, de mexer no corpo e coisa assim, né? E aí eu questiono, eu digo, como que está o relacionamento de você com o pai? Né? É algo reservado? Né? A criança tem algumas coisas que a criança não deve presenciar. Sim. E cabe a gente, adulto, né, se policiar, porque a criança é inocente. Ela vai olhar e vai interpretar do jeito que ela achou que é, não necessariamente como as coisas são. Né? Então, essa questão da criança ser o termômetro da família, da saúde emocional da família, eu levo muito em conta isso nas minhas consultas, né? Quando eu chamo, eu faço questão, né? É minha conduta, né? Cada paciente que sai, eu peço para encostar a porta, doutora, a senhora quer que chame o próximo? Eu digo, não, eu chamo, né? Porque já é meu perfil, eu quero eu ir lá na porta, eu chamar a criança pelo nome, eu já observo a reação dos acompanhantes, da criança, né? Porque muitas coisas, né? Às vezes a criança sofrendo algum tipo de violência psicológica, não necessariamente física, e só o jeito dela reagir a um simples chamado, muitas vezes a gente capta no ar, né? Que tem algo errado, porque às vezes a criança vai ficar até coagida, com medo de falar na frente dos pais ali que tem algo errado, por medo de represália em casa, né? Então, para a gente saber, inclusive, a hora de pedir auxílio para o psicólogo e coisa assim. Porque o contexto, ele faz total diferença na educação da criança, no meio que ela está inserida. Isso que você falou faz total sentido. Porque a partir do momento que você observa esse contexto, você consegue já entender, captar o que está acontecendo ali dentro da dinâmica familiar. E outra coisa também que eu acho muito importante, né, é a gente desde sempre, não só eu como pediatra, mas você como psicóloga também, né, Luana, a gente deixar bem claro para os pais, né, que crianças têm que ter limites, que têm que ter regras, né, a nossa vida, ela é regida por regras, nós vivemos em sociedade e temos que obedecer a normas, a padrões, a regras. Né? Então, já desde cedo, eu sempre falo, o pai e a mãe, eles não têm obrigação de ser o melhor amigo dos filhos. Não, é dever dos pais prover, proteger e educar. Né? São esses 3 pontos que eu bato sempre na tecla, cutuco lá na ferida, porque... muitas vezes a mãe chega assim, ele tá muito irritado, ele tá agressivo, né? Falando, quando não me obedece, eu quero encaminhamento para psicóloga. Psicóloga e professora não tem função de educar. Limites, regras, normas, faz parte da educação, faz parte da obrigação dos pais, a meu ver, né? Posso estar equivocada, mas é minha opinião. Exatamente isso, né? Tipo, os pais, eles são a base para a educação da criança. E muitas coisas, hoje em dia, muitos pais delegam para os outros profissionais resolver. Só que eles têm que educar, eles têm que pôr limite para essa criança, eles têm que saber quando é o momento de falar coisas na frente de criança. Tudo isso é os pais que vai ter, e eles não, realmente, essa questão de ser amigos, eles podem ter uma amizade, só que além dessa amizade,
Eu acho que o que tem que prevalecer, o que eu considero que tem que prevalecer na educação da criança é a educação. Né? Então, esses pais, eles podem ser amigos, mas desde que a educação, os limites sejam impostos. Sejam os impostos. Muito obrigada, Luana. Imagina, eu que agradeço.